iniciando aí a nossa semana de desenvolvimento de habilidades socioemocional, promovido pela escola EDEVO, a escola de negócios, de treinamentos, que nós fazemos parte e que ela está graciosamente nos oferecendo essa semana maravilhosa de conteúdos para que nós possamos nos fortalecermos mais, não é mesmo? Sim. Para sairmos firmes e fortes aí, depois que acabar toda essa pandemia, que todos nós estamos rezando, orando para isso. Muito bem. Meu nome é Beth Lorieri Vanin, a minha formação acadêmica é psicologia, e eu sou coordenadora de conteúdos comportamentais aqui da Escola EDEVO, e também atuo dentro de empresas, dando treinamentos, viajando por esse Brasil afora, aliás, até março, não é? Como todos vocês, porque está tudo parado. Então, espero, né, me fortalecendo também, para que possamos continuar as nossas jornadas após essa epidemia, essa pandemia toda. Muito bem. E hoje, como eu disse, falaremos sobre esse desenvolvimento socioemocional que nos aflige tanto, não é? Em casa, tantas mudanças, eu, vocês, cada um de vocês, filhos em casa, ansiedade, perda de emprego, salários achatados que nós convivemos, nós atendemos muitas pessoas, e está muito difícil conviver com tudo isso. E antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito hoje, eu preciso dar 2 recadinhos. Para que vocês, à medida que vocês vão chegando, dando aí um ok, um oi aí para todos nós aqui pelo chat, e se você tiver alguma pergunta no decorrer aqui do nosso conteúdo de hoje, que vocês utilizem, que tem aí embaixo da sua tela Q e A. Então, aparecerá na hora que você clica, aí aparece uma telinha e você digita a pergunta que você precisa e quer nos fazer. E no final da nossa apresentação de hoje, nós responderemos para vocês. Assim como enviaremos também pelo e-mail que vocês já nos proporcionaram, todo o conteúdo de livros, de filmes que nós falaremos aqui hoje e que nós enviaremos posteriormente por e-mail para vocês. Fiquem tranquilos. Está prometido, não é, meninas? Sim. Isso, então vamos lá. Então, para iniciarmos hoje com o tema inteligência emocional, vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Cíntia, por favor, muito bem-vinda, boa noite, obrigada por estar aqui. Olá. Bom, gente, eu sou a Cíntia Cruz, sou psicóloga, trabalho com gestão emocional já há bastante tempo, tanto no contexto individual, na clínica, né, com pacientes e clientes individuais, como em equipes, treinamento e desenvolvimento de equipes. O que mais me atraía na questão da inteligência emocional quando eu comecei a estudar, né, lá no século passado, nós somos o século passado. Lá no século passado, né? Eu sei que não parece, gente, que eu faço pilates, mas eu tenho uma idade avançada aqui. Depois você conta para nós. É o Pilates deixa a gente sempre bem, né? Mas o que mais me chamava a atenção na questão da inteligência emocional é que era um conteúdo, na época, muito acadêmico, muito distante da prática. Então, por mais que às vezes as pessoas até se interessavam em estudar, mas vai ler um livro do Daniel Goleman, alguma coisa assim, aqueles primeiros, né? Agora a linguagem já está bem melhor, mas era um negócio muito distante da prática. Então, eu sempre me esforcei para trazer esse conteúdo de uma maneira mais prática e acessível possível, para que as pessoas conseguissem colocar na rotina delas esse conteúdo e melhorassem essa gestão emocional. Então, esse sempre foi o meu caminho.
Hoje eu tenho, né, um canal no YouTube, que é o Quintal das Emoções, falo diretamente sobre inteligência emocional e comunicação não violenta. E tenho o meu Instagram, né, que eu sempre brinco, quem assiste minhas aulas em qualquer lugar e não me segue no Instagram já tá errado, já começou errado. Então, terminando essa aula aqui, tem que ir lá, né, no Instagram, é @quintaldacintia. Eu tento responder as dúvidas, manter também os stories com conteúdo atualizado e tal. Então, qualquer coisa tem como me achar aí pelo Instagram ou pelo YouTube. Boa, obrigada, Cíntia. E a Camila, bem-vinda também, Camila, boa noite. Fala um pouquinho sobre você aqui para nós. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vai ser um momento muito prazeroso, né? Muito explicativo para nós. E eu sou especialista em neurociência comportamental, então eu trabalho com a neurociência, faço atendimentos pessoais e para empresas. Nesse momento, todos online, né? Então acaba que a gente tem essa conexão mais online, mas graças a Deus está dando super certo. Eu tenho um site onde eu coloco alguns artigos, que é o camilacarelli.com, e eu tenho o Instagram, que é o @camilacarelli, e ali também eu estou sempre colocando alguns artigos científicos, algumas informações mais práticas para as pessoas poderem terem mais acesso sobre ansiedade, inteligência emocional e mais o sistema nervoso também, né, que é onde eu trabalho mais. E é isso, tá bom? Muito bem, obrigada, Camila. Lembrando também, vocês estão falando aí das redes sociais, que também nós temos aí no Instagram da Edevo, temos o nosso site aí da Edevo com conteúdos também maravilhosos para autoconhecimento, para desenvolvimento de pessoas, para responder as perguntas de vocês. Lá também tem muitas dicas, tem testes para serem utilizados para você saber mais sobre você. Então, podem acessar e todos também são muito bem-vindos. Muito bem. Então, vamos para a aula de hoje? Bora. Inteligência emocional. Então, nós ouvimos muito, não é mesmo, Cíntia, que inteligência emocional é levar a inteligência para as emoções. Será que é só isso mesmo? Fala aí para nós o que é mais ainda sobre inteligência emocional. Por favor. Ou então a gente escuta também muito aquele papo de que a inteligência emocional é controlar as emoções, né? Eu recebo muito isso lá pelo Instagram. Como é que eu controlo as minhas emoções nesse momento? Enfim. Então, vamos lá, gente. Inteligência emocional, de um jeito bem direto e simples, é a nossa capacidade de perceber o que a gente está sentindo, identificar, dar nome para o que a gente sente e fazer uma gestão disso, lidar com isso, né? Assim como perceber o que o outro está sentindo e lidar com o que o outro está sentindo. Então, a inteligência emocional, ela vai passar por você e pelo outro. É sempre um caminho que, né, quanto mais a gente se enxerga e se lê emocionalmente, melhor fica a nossa capacidade de ler e enxergar o outro emocionalmente. Diferente do que as pessoas imaginam, ter inteligência emocional não é você não sentir nada, né? É tipo assim, nunca mais vou ficar nervoso, nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou ficar ansioso. Não é isso, né? Então, assim, a gente ser uma pessoa que, como é alguém que tem inteligência emocional? É alguém que consegue gerenciar a emoção assim que ela acontece e não ter emoção, porque a emoção é uma reação química que acontece no nosso corpo porque tem alguma coisa dentro, né, na nossa cabeça ou fora do nosso corpo que está gerando isso na gente. Então, as emoções, elas estão aqui com a gente por uma questão de evolução. A gente só chegou onde a gente chegou na escala evolutiva porque a gente tem as nossas emoções modulando aí o que acontece. Então, se eu sinto medo, é porque meu organismo acha que eu estou em risco. Né? Se eu fico ansiosa, é porque eu acho que algo ruim pode acontecer e eu estou me preparando para algo. Então, as emoções, elas têm uma função biológica muito importante e psicológica também, que devem ser consideradas. Por isso que a gente nunca vai cancelar e zerar, né, as nossas emoções e tal. Então, eu queria também, antes de passar aí para a Camila, né, mas pontuar que a gente tem
5 emoções que são consideradas emoções de base ou emoções primárias. Dentro do mundo acadêmico, né, dos profissionais que pesquisam o assunto emoções, não tem um consenso exatamente, porque tem pesquisadores que falam que agora já consideram 4 emoções de base, antigamente eram 6, 7, enfim, isso, né, são pesquisas que estão sendo construídas, mas eu gosto de basear aí todo o meu trabalho em 5 grandes emoções, que são alegria, raiva, tristeza, medo e o nojo ou a aversão, né? Que hoje a gente talvez lide mais com a aversão diretamente do que com o nojo primitivo lá. Então, essas são as nossas emoções de base. O que vem depois disso são escalas e outras coisas que se ramificam dessas 5 principais emoções. É isso. Muito bem, e aí eu pergunto, dentro do que a Cíntia nos colocou agora, Camila, como que é mesmo que acontece, como que essas emoções são químicas, não é? Uhum. Você aí que é neuro, não é? Que tem toda essa formação também, esse conteúdo que pode contribuir bastante para que possamos entender como que realmente tudo isso funciona no nosso corpo, no nosso cérebro, Uhum. que as pessoas falam, como que eu vou explicar as emoções? Como que realmente isso acontece? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, a neurociência, ela fala que a nossa casa emocional, ela tem 2 pilares principais, que é a criação, é o ambiente que a gente foi criado, e o afeto que a gente recebeu. Então, o afeto parece que é uma questão, uma conexão boba, mas ela faz a nossa psique acontecer ali na nossa infância, né? Então, o afeto da mãe constrói a nossa psique e o afeto do pai está construindo a nossa identidade moral naquele momento. E é onde a gente vai se conectar, é onde a gente vai entender como as coisas funcionam, é o mundo, como a gente enxerga ele. Tudo isso é o ser humano no momento que ele está sendo criado. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente onde ele é mais depressivo, o meu sistema nervoso e a minha química vai gerar hormônios de tristeza, né? Onde eu tenho uma propensão a ter uma depressão lá na frente. Então, às vezes, vai gerar mais hormônios de medo. Então, ali eu vou paralisar algumas áreas das minhas emoções por conta do medo que foi transmitido para mim. Então, essa comunicação que é feita entre a nossa criação, o afeto que a gente recebe e como as coisas acontecem no ambiente, é onde começa a construção das nossas emoções. Mais para frente, o que para mim acontece na inteligência emocional é esse autoconhecimento de como eu fui criado, de como eu fui ensinado e como as coisas devem ser. Aí eu domino as minhas emoções, eu entro em domínio sobre elas, eu tenho como gerir elas, eu tenho como administrar melhor, e aí eu vou tanto lidar melhor comigo, nas minhas questões, e aí com o outro numa relação, seja de trabalho, seja pessoal e etc. Ô Camila, e da medida como você vai falando, que realmente tudo isso, né, psicoquímico dentro de nós, e nesse momento em que nós vivemos, as pessoas dentro de casa, trabalhando dentro de casa, com o filho correndo para lá e para cá, tentando administrar tudo isso com os medos que corroem muita gente, né, que nós atendemos, como eu já disse anteriormente, medo de perder o emprego, salários achatados, a gente vai ter falta de dinheiro, muita gente com falta de dinheiro, falta de comida, enfim, tudo que esse cenário aí nos mostra hoje, o quanto que, quimicamente, a ansiedade, ela nos mobiliza ou imobiliza. Então, eu te pergunto, como é que na prática, como você está falando que é administrar as emoções, me dá aí, dá umas dicas aí para todos nós, como administrar essa ansiedade, principalmente nesse cenário de hoje. Eu acho que a grande questão é nós entendermos que tudo é um processo, nada é para sempre, né? Então, uma situação dessa, ela é um processo, ela está sendo um processo difícil pelo mundo, pela política, pela economia,
dentro de casa, porque o que era antes um lugar de passagem para dormir, para comer ou para ficar 2 dias, agora é o ambiente. Então, pode vir as impressões do meu ambiente familiar lá de trás, pode me vir questões de não querer estar nesse ambiente, então eu travo, eu não consigo trabalhar direito, ou eu não consigo me relacionar com as pessoas, pode vir muitas questões. E tudo que a gente precisa entender agora é que é um processo. E nós temos que nos acostumar que isso é o normal hoje. Então, o normal hoje é eu sentar em frente ao meu computador e trabalhar, eu levantar e tirar o pijama e pôr uma roupa, tomar um café e ir trabalhar, eu estar trabalhando e meu filho gritando aqui do lado e administrando isso, entendendo que é um processo, mas é a minha rotina hoje. Então, o equilíbrio é em você entender que não é para sempre, que isso vai acabar, vai ser diferente, e o que eu posso aprender com esse normal de hoje. O que eu preciso tirar da minha rotina, que não estava me fazendo bem, e o que eu posso acrescentar com tudo isso que eu estou aprendendo. Será que eu preciso estar mais perto dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido? Será que eu preciso ter equilíbrio no meu trabalho e me entregar um pouco mais? Será que eu preciso cuidar mais de mim e eu não estava olhando para mim? Então, todo o processo traz um aprendizado, que esse processo está fazendo com você e está te fazendo crescer e amadurecer. O processo não é para acabar com a gente, não é para diminuir a gente, mas é para colocar a gente num lugar melhor, né? E a inteligência emocional, eu acho que faz isso. Nos dá essa perspectiva que talvez a gente não tenha num momento de crise, de sofrimento. Muito bem. Eu fico aqui pensando, enquanto você estava falando, o quanto que nós podemos aprender com esse momento, e eu tenho aprendido bastante. O quanto que eu estou direcionando aumentando o meu conhecimento, estudando mais, fazendo cursos online, e hoje, não é? As pessoas são boas, olhar para esse lado positivo, o que eu posso buscar, não é mesmo? O que tem aí fora que eu não posso ir fisicamente, mas que eu posso trazer para dentro da minha casa, para dentro de mim, já que tem tanta, como essa semana que nós estamos aqui vivendo, não é? Quem pode fazer, que está aqui conosco, de estar aprendendo um pouquinho mais. Aí eu pergunto para você, Cíntia, e o que mais que nós podemos fazer com essa ansiedade toda que pipoca aí na nossa vida nesse período todo? Fala aí, Cíntia. A primeira coisa é a gente identificar o que é, de fato, um processo de ansiedade clínica e um estado ansioso. Porque o que eu tenho recebido, né, lá pelo Instagram, pacientes e tal, é que como as pessoas não sabem direito o que é uma crise de ansiedade, elas já acham que elas estão com algum problema, que elas estão doentes, será que eu devo procurar um psiquiatra, o que está acontecendo? Então, eu quero definir isso aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Então, nós estamos, todos nós, né, passando por um processo, por um estado ansioso. A gente está ansioso porque a nossa rotina mudou, porque tem uma pandemia acontecendo, então a gente está preocupado com o nosso estado de saúde, com a saúde dos nossos familiares, das pessoas que a gente gosta. E a gente está preocupado com o nosso trabalho, como é que vai ficar a questão do dinheiro, do salário, do nosso negócio, enfim. Então, estamos todos em estados ansiosos. O que é o estado ansioso na prática? É aquela coisa que você acorda, aí você tenta fazer uma tarefa, vai te dando uma coisa esquisita, aí você levanta, aí você pega o computador, muda de lugar, aí para, aí toma um café, aí come por ansiedade, porque, né, e tal. Isso é um estado ansioso, que é o que muita gente tem presenciado, vivenciado, né? E aquela questão, aí fica animado, daqui a pouco já dá um bodezinho e se perde e tal. Então, e esse estado ansioso, como a Camila falou, faz parte do momento, gente. Estranho seria se você não tivesse no estado de ansiedade num momento como esse que a gente está passando, né? Agora, o que é a crise de ansiedade, né? Então, que aí é uma questão clínica, que fala, poxa vida, talvez fosse legal procurar, assim, de qualquer jeito é sempre legal procurar um acompanhamento nesse momento, né, gente? Se virar sozinho nesse momento
Enfim, mas não é todo mundo que consegue, tal, mas a crise de ansiedade, ela tem muito a ver com a nossa capacidade de fugir ou de lutar, né? Com a região aí que a gente tem de fuga ou luta. Então, quando eu acho que eu estou numa situação de perigo, então, sei lá, estou aqui falando com vocês e escuto alguém mexendo na porta do meu apartamento. Tipo, poxa vida, é óbvio que o meu corpo vai querer se organizar ou para eu ir lá, né, encarar o que está acontecendo, ou me esconder e tal, enfim. Isso pode se desregular no nosso corpo por conta da rotina. A gente tem uma rotina que faz a gente o tempo inteiro achar que está em perigo, né? É um perigo psicológico, não é um perigo físico real, mas a gente está sempre, putz, e o prazo, e não sei o que, né? E isso pode sim gerar um Desconforto. equilíbrio químico no seu corpo. E chega um ponto, esse desequilíbrio químico, que o seu corpo não sabe mais se você está em perigo ou não. E ele, do nada, ativa essa coisa de, opa, você tem que fugir ou lutar. Como que isso se dá na prática? Você está lá, vendo um filme na Netflix, você está cozinhando na sua casa, de repente, o seu coração dispara. E aí, quando o coração dispara, né, a nossa respiração começa a ficar mais ofegante, e aí você vai respirar mais rápido, vai ventilar, hiperoxigenar o seu cérebro, vai dando uma sensação meio de desmaio. Você fala, vou morrer, acabou, é isso, né? E aí você fica desesperado, fica preocupado e aquilo tudo, enfim. Então, isso é um ataque ansioso. Quando o coração dispara, quando você sente o corpo inteiro, mão formigando, essa sensação de morte iminente, né? E o que fazer nesse momento, Cíntia? E aí, falando como a psicóloga, o que você deve fazer e se você presenciar uma crise de ansiedade de alguém, né? Então, a crise de ansiedade, o seu corpo não sustenta esse estado por muito tempo, por 15 minutos. Você não consegue ficar numa crise ansiosa por 15 minutos. Seu coração não vai ficar bombeando sangue assim por 15 minutos. Então, normalmente, a gente tem 3, 4, 5 minutos de crise e depois a gente fica muito assustado, então a gente fica impactado, mas a crise já passou. Por isso que não adianta muito tomar um calmante na hora, um remédio, alguma coisa, porque para o seu corpo absorver aquela química vai demorar, sei lá, 20 minutos. A crise dura 5, dura 4, né? Então, se você tem crises de ansiedade, já aconteceu, já vivenciou, o importante é entender que não tem a ver com o local, com o que você está fazendo, porque é só o seu corpo está desregulado, o seu corpo não sabe mais se você está em apuros ou não, se você está correndo risco ou não. Então, a base do controle numa crise de ansiedade é a respiração. Se a gente consegue controlar a respiração, a gente consegue amenizar o nosso batimento cardíaco, né? Regra básica aí, se tiver algum psiquiatra assistindo, né? É regra básica dos psiquiatras. Então, a ideia é que você foque na sua respiração, tente puxar o ar mais devagar e soltar o ar devagar. É isso que dá para fazer. E se você presenciar alguém com crise, o ideal, porque quando a pessoa tem uma crise, não sei se vocês já presenciaram, já presenciei algumas vezes, né? Quando tem gente em volta, as pessoas ficam assim, não, calma, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, tá tudo bem, você tá seguro. Cara, perdão da palavra, foda-se, a pessoa ela não tá sentindo que ela tá, o corpo dela inteiro tá reagindo como ela tivesse em perigo. Então não entra nessa de ficar calma, não sei o quê. Para com isso, você só vai piorar. O ideal é que uma pessoa só socorra, né, fique perto ali, leva ela para um lugar aberto. Então, se você está em casa e alguém da sua família, né, a gente está agora em isolamento, leva para a varanda, para algum lugar que ela possa respirar, que seja aberto. Senta com ela, não pede para deitar, porque a maioria dos pacientes que eu tive que tinham crise de ansiedade, quando deita, parece, né? Então, assim, fica sentado mesmo e tal, porque a pessoa fica com uma sensação que vai desmaiar, então é melhor sentar. Pede para ela pôr a mão no seu coração e respira junto com ela, nesse ritmo que eu falei, mais devagar. E é isso que dá para fazer, né, num processo de crise de ansiedade. Processo. Agora, diferente, então a crise de ansiedade não tem a ver exatamente com o local que a pessoa está, a não ser que seja uma questão de
de trauma, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Sim, Mas sim. o estado ansioso, aí sim tem a ver com o local, aquele estado que eu falei no começo, né? Então, às vezes quando eu fico trabalhando aqui no meu escritório mais do que 2 dias, eu vou ficando enjoar, aí sim tem a ver com o local. Mas a crise de ansiedade, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que você está fazendo, com o local, a não ser que seja um transtorno, né, pós-traumático, alguma coisa assim. Aí, claro, você é colocado na situação que te gerou trauma, vai te dar uma crise de ansiedade. Mas aqui a gente está falando dessa crise mais generalizada. Não sei se ficou claro, gente. Beth, deu para... Sim, sim. E aí, né, como em todos os lugares que nós pesquisamos, que a gente estuda, que a gente busca, a melhor coisa que tem para a ansiedade, como você mesma colocou, é aprender a respirar, não é? Puxar o ar, respirar, porque vai organizar todo o nosso corpo, nosso cérebro, vai acalmar e mandar todas as informações necessárias para que o meu corpo haja e reage ao que está temendo que poderia atacar. Muito bem. Então, a melhor coisa que tem para isso são as pessoas aprenderem, né? Porque a maioria das pessoas ansiosas, a gente costuma dizer que tem o cérebro tagarela, não é? Tem que fica aquela vozinha lá dentro. Faz aquilo, não se fizer isso para lá. É a ansiedade, é a doença do futuro, não é? Beth, posso fazer um adendo ao que a Cíntia Pode, está falando? eu já vou te passar, já estou só fechando isso para te passar. Então, dentro aí da ansiedade, que vai para você, voltar aí para você, Camila, é como que você, né, vê e pode ajudar as pessoas que têm essa dificuldade para respirar mesmo, fazer uma meditação, falar em meditação por ansioso, nossa, não aguento, não faço isso, vamos fazer uma yoga, não, meu Deus, não consigo ficar parado. O que você pode dizer aí para nós, Camila, que pode ajudar as pessoas, porque nem sempre podem procurar aí um profissional, não é, para ajudá-las nesse Sim, momento, principalmente que a gente está meio trancafiado. sim, Diga aí, sim. Camila. O nosso cérebro, ele foi criado para o prazer. Ele não sabe o que é dor. Dificilmente ele reconhece, por exemplo, o medo. Quando você está com o cérebro novo, em folha, né, como uma criança que está aprendendo as coisas, ela não sabe o que é falta de amor, o que é uma rejeição, o que é um medo. Ela vai criando formas de se proteger do que está acontecendo. Então, por exemplo, os nossos transtornos de ansiedade nada mais é do que uma proteção do nosso cérebro para aquilo que a gente não viveu. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de preocupação. E o ser humano é preocupado. A gente se preocupa o tempo todo. Então, ansiedade todo mundo acaba tendo no momento da vida. Agora, uma crise, um transtorno, ele desenvolve conforme as nossas experiências de vida. Né? O que acontece num momento como esse é a somatória do que vai acontecendo durante a vida, durante as nossas experiências, e o que traz a memória da gente para essas situações. Então, eu acho que é bom a gente pontuar, porque senão parece que uma preocupaçãozinha, uma ansiedade vai desencadear uma crise, mas se você domina, você não desencadeia essa crise, esse transtorno, né? Tá. E como dominar? Então, como o cérebro é criado para o prazer, e vocês falaram muito da respiração, e a respiração ela traz a sensação de prazer para o cérebro. Então ele entra num estado de relaxamento, ele bombeia melhor o sangue, e é por isso que traz o oxigênio para o cérebro para você poder ficar mais tranquila e o seu corpo entender que está tudo bem. Esse é o segredo da respiração, é a comunicação que o cérebro faz com o corpo. E nesse momento desse domínio, é você falar com você mesmo. Então, é você virar para você mesmo e dizer, está tudo bem, eu não estou vivendo, né? Quais as perguntas que você pode fazer para você nesse momento? Isso é real? Isso que eu estou pensando é verdade? Isso realmente vai acontecer? Que o medo, ele é irreal, ele ajuda a gente, né? O sentimento de medo, ele nos ajuda a entender que algo está errado,
mas ele pode vir de um pensamento irreal também. Então, é Então, você fazer esse Camila, tipo de pergunta para você mesmo. tá, e aí, juntando com isso, a gente pode afirmar também que uma atividade física, porque a atividade física, nós sabemos que promove bastante serotonina no nosso cérebro, né, que é a hormônio aí do Uhum. prazer, que vai dar essa sensação de prazer que você colocou, e mesmo que as pessoas aí confinadas, a gente vê aí muito em vídeos, eu pulo corda, eu Uhum. faço um monte de exercícios físicos aqui dentro de casa Uhum. para eu ficar bem, não é? E o Você acha que exercício isso físico, ajuda também? ele não só traz o sentimento de prazer e o hormônio, como é a única vez que o nosso corpo gera imunidade de forma saudável. Então, Olha quando que você faz um maravilha. exercício físico, o seu próprio cérebro gera única vez o hormônio da imunidade dentro de você. Mas precisa ser um exercício que você goste de fazer. Sim, que dê Então, prazer. e quando você falou da meditação, é muito interessante, porque tudo aquilo que relaxa o nosso cérebro faz com que os hormônios gerem melhor, faz com que a memória funcione melhor e a respiração, então tudo começa a entrar em harmonia. E a meditação, apesar de parecer, nossa, que saco, vou ficar ali, o cérebro, né? Mas de alguma forma está colocando o seu sistema nervoso num lugar onde você consiga dominar você mesmo. Essa que é a grande questão, né? E Tá, tem uma A Cíntia tá coisa levantando o dedo. que eu quero falar, pegar o gancho da Cá. Fala, Cíntia. Tem uma coisa que talvez as pessoas não entendam quando a gente fala de meditação, como a Beth até brincou, que você fala, ai, como é que eu vou meditar e tal. O que acontece, gente? Ansiedade é esse movimento, como a Beth falou, que a gente tem de ir para o futuro. Então, assim, ó, você está aqui, tipo, a gente está aqui, vocês estão aí vendo uma aula online comigo, com a Camila, com a Beth, está tudo bem, está seguro, está na sua casa. Mas aí você não fica feliz em estar bem. Não tá bom para você. Você não está acostumado a ficar se sentindo bem. Você quer trazer um sofrimento. Você quer criar uma dor, uma angústia. Então você começa a fazer o quê? Você não fica presente aqui com a gente, mas você já está antecipando alguma coisa ruim que pode acontecer. Então você já começa assim. Você está aqui olhando para a gente, aí você começa a falar assim, nossa, é mesmo. E o negócio que eu paguei lá e que amanhã eu preciso tal coisa, e não sei o que não sei o que. Você já começa a Sim. trazer um estado de negativo para o seu presente que está positivo. Né? Então você fica trazendo para cá. E aí você para, aí você fica, né? Não, Cíntia, para de pensar nessas coisas, volta para cá. Aí você volta para a aula, aí daqui a pouco você tá lá de novo. Gente, mas tem feriado essa semana, não vai dar tempo de eu fazer tudo, mas também o que adianta feriado? E aí você entra de novo nesse fluxo. Quando a gente aprende a meditar de uma maneira, fazer uma prática formal de meditação, que é sentar e meditar, ou quando a gente aprende a fazer práticas informais de meditação, que nada mais é que a gente aprender a fazer as coisas fazendo. Então, assim, se está tomando água, está tomando água. Se está vendo uma aula, está vendo a aula. Não está antecipando o feriado da sexta, né? A gente está, de alguma maneira, calando essa voz que fica na nossa cabeça, falando o tempo inteiro e antecipando o problema e pensando e tal. Então, conseguir ficar 5 minutos num processo ali de presença, de meditação, é conseguir calar um pouco essa voz. Por isso que meditação e práticas meditativas, que não necessariamente é aquela meditação sentado e tal, são muito usadas por psiquiatras, psicólogos e tal, com pacientes e pessoas que têm essa ansiedade de uma maneira como transtorno, né? Como a Camila falou, que não estão só em estado de ansiedade, mas tem um transtorno de ansiedade. E aí, quando a gente aprende a meditar, a gente aprende também a ouvir o nosso corpo, a começar a perceber como essas emoções acontecem no nosso corpo. E quando a gente aprende isso, a gente também percebe como o nosso corpo é um dedo duro do que a gente está sentindo. Né? Então, você precisa aprender no seu corpo, sabe as 5 emoções que eu falei lá de base, como é que elas acontecem fisicamente? Porque a raiva, ela é uma emoção que mobiliza você, que faz você entrar em ação.
Quando você tá com raiva, você tem vontade de voar na cara da pessoa, de bater em alguém, de fazer, né? A raiva, ela tem essa coisa de vai pra ação. Como é isso no meu corpo? Puta, já me dá um frio na barriga, já começo a ficar quente minha bochecha e tal, sei lá. E minha visão fica ali, ó, focada em quem eu quero atingir, né? O medo já é uma emoção que paralisa a gente, porque como a Camila falou, quando a gente tá com medo, a gente tá pensando, a gente fica, sei lá, você tem medo de pular num trampolim, numa piscina. Por quê? Porque você tá antevendo coisa. Você fala, cara, e se eu cair e me machucar? E se eu mergulhar e depois não conseguir subir? Então você tá prevendo coisas, né? E você se paralisa. O medo é uma Quando emoção paralisa, Cíntia, a gente que pode normalmente... afirmar que a pessoa está panicando? Olha, depende. Eu É, não... sintoma, por exemplo, nesse sintoma de crise, de ansiedade, a gente pode afirmar que isso é pânico ou não? Ou é Não, diferente? não, eu não falaria dessa maneira. Porque, na verdade, o que a pessoa precisa entender é, uma coisa é eu travar um pouquinho, né? Tipo, ali tô meio, ai meu Deus, não sei o quê, né? E depois a gente consegue se reorganizar e tomar uma atitude. Outra coisa é a pessoa travar completamente, sabe? Tipo, antes de uma palestra, ela, né, entra ali no processo de pânico, ela não consegue entrar, não consegue falar, ela Até fica o muda. músculo dela, né, trava, assim. Exatamente, o corpo inteiro trava. Aí sim, né? Numa intensidade de um ataque ali de pânico e tal. Mas aqui o que eu tô falando é a gente começa a identificar o que tá rolando no meu corpo quando eu tô com medo, quando eu tô com raiva, quando eu tô com uma aversão de alguma coisa e tal, para também Então, poder entender meninas, como a gente vai agir, né? tá, então eu vou levar isso, né? Tem algumas pessoas que ficam perguntando, inclusive até aqui indagando também com os participantes, é, como que dentro, até utilizando aí da própria ansiedade, englobando a inteligência emocional, como que é isso na situação corporativa? As pessoas estão em casa hoje, trabalhando, então, como lidar com isso, né? O que vocês podem dizer? Camila, o que você pode dizer aí sobre inteligência emocional dentro desse âmbito aí, desse momento crítico que nós vivemos? Como lidar com as emoções, como lidar aí com as empresas, como que vocês veem que as empresas estão lidando, principalmente hoje, com essa crise toda? Conta aí, Sim. Camila, o que você está vendo aí? Eu vejo que todo mundo está muito perdido, né? Começando do nosso governo, mundialmente, ninguém estava esperando, foi uma coisa completamente inesperada. Então, todo mundo está tendo que se reinventar e entender como funciona. Eu acho que o melhor numa situação dessa, e pensando que tudo que nós pensamos é como nós agimos. E aí vai gerar os hormônios e vai gerar ansiedade ou não. Então, indo em direção a esse sentido, é pensando no hoje. Não tem como a gente viver uma crise pensando amanhã e depois, porque pode ser que amanhã tudo mude, né? Pode ser que amanhã todo mundo volte a trabalhar ou amanhã a gente tem que ficar mais tempo dentro de casa. Então, como viver o hoje? Como viver o meu trabalho hoje? Como eu viver com o meu chefe hoje? Como eu viver com as situações da minha casa hoje? Eu acho que isso vai trazer um equilíbrio para o amanhã. Porque se você ficar pensando só no amanhã, e é natural, tá? Não estou falando que não é natural. É natural a ansiedade do amanhã numa situação dessa. Mas se você ficar o tempo todo assim, pior para você. Porque você não produz hoje. Então, já que Então, tá mas como que as empresas estão lidando hoje, né, com tudo isso? Como que você vê, porque você também atende pessoas, não é? Eu trabalho com coach, por exemplo, e eu tenho pessoas que num medo, numa ansiedade, como nós já falamos até agora, e como que vocês veem que as empresas em si, né, os líderes principalmente, eles estão e eles podem atuar com os seus liderados que estão ali nessa ansiedade talvez maior do que com o líder, não é? Porque o sim. líder, de qualquer forma, está lá com o seu lugar reservado, não é? E os que estão abaixo dele, como é que vocês veem isso hoje
essa liderança, não é? Dentro Uma das coisa, empresas, emocionalmente falando. então, uma coisa que eu estou trabalhando com as pessoas que têm empresa é deixar tudo muito claro para as pessoas. Então, você tem um planejamento, você tem algo que você está planejando para acontecer nesse momento, que é diferente do que estava acontecendo antes, deixar muito claro. Olha, esse é o plano, é para cá que a gente está indo, é assim que a gente está pensando. Eu quero que você faça dessa forma. O seu papel hoje é fazer assim para que a empresa dê certo. Então, deixar uma comunicação muito clara para que não gere ansiedade nem na pessoa que é o dono, que é o diretor ali da empresa ou do setor, e também a pessoa que está trabalhando para você trabalhar de uma forma tranquila e produzir de uma forma melhor. Então, essa comunicação, ela tem que estar muito aberta e muito clara. É o que eu tenho passado. Para passar segurança É, aí para os seus liderados. Então, essa exatamente. organização, principalmente essa organização de tarefas, não é? Uhum, Para que as sim, pessoas continuem produzindo, porque nós isso. estamos também observando toda uma possível mudança, né? Porque já se fala, nós não voltaremos ao normal, nós voltaremos a um novo normal, não Normal. é? E Uhum, aí eu pergunto para você, Cíntia, que já estou utilizando perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, pelo chat, uhum. pelo QIA. Tem uma aqui bem interessante, talvez a Cíntia possa responder. E depois eu passo outra para você, tá? Qual a intervenção da música nesse processo de ansiedade, se é que ajuda, e se a música ela pode elevar ou se ela pode deprimir? Gente, que Que pergunta tipo de música? genial! Maravilhoso. Fabulosa. Ó, aquelas do próximo capítulo, né? Mas eu quero, antes de falar da música, eu quero só pegar esse gancho da questão das empresas e das organizações, tá? E você que fez a pergunta da música, você mora no meu coração, porque eu adorei essa pergunta foi maravilhosa. Tem uma questão que eu tenho percebido com os meus clientes que gerenciam equipes, que é a questão do controle. Então, imagina assim, antes o gerente, o gestor, o dono da empresa, o CEO, o CTO, sei lá o que ele é, ele chegava na empresa, ele via a equipe dele, ele via quem estava presente, quem não estava, quem faltou, quem estava na mesa, quem estava não sei o que e tal, né? Então ele tinha uma sensação, porque a gente tem uma sensação de que estar presente tem a ver com controlar melhor as coisas. Sabe, é o olho do dono que engorda o gado, né? Uhum. Sempre era o gestor o primeiro a chegar, o último a sair, tem esse inconsciente coletivo aí que a gente tem sobre gestão. Então, eu tenho percebido, dentro dos meus clientes e pacientes que são gestores, como eles se sentem sem controle das equipes. Tipo assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que as pessoas estão fazendo direito e tal. E como eles têm se reorganizado nessa coisa do que é controle. Você tem que estar vendo a sua equipe para ela poder trabalhar, vocês não têm processos de trabalho claros para você entender o que cada um precisa entregar. Então, eu acho que tem se esbarrado nessa coisa do controlar. E quanto mais a gente quer controlar as coisas, mais ansioso a gente fica, porque existem coisas que são incontroláveis. Como a Camila falou, você fica aí desesperado pensando como vai ser depois que passar a crise, você está gastando energia e tempo à toa, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Amanhã pode cair uma lei, uma MP, um sei lá o que você não sabe o que vai acontecer. Né? Então, assim, olha como essa necessidade de controle que a gente tem, tanto como equipe, como gestor, como isso, nesse momento, não é legal, não é benéfico e atrapalha. Então, o que eu Uhum. tenho visto são empresas reorganizarem a questão das tarefas, dos processos de trabalho, para se ajustar, para poder se moldar esse formato home office e tudo isso. Então, era isso que eu queria falar sobre as empresas. Sobre a música, eu tenho, no meu treinamento de inteligência emocional, a gente tem um período, um momento que a gente fala só sobre a importância da música nos estados emocionais. Porque a música, gente, ela está diretamente ligada ao nosso sistema límbico, né? É o nosso cérebro emocional, vamos colocar assim, né, Camila? Nosso cérebro emocional que lê a música. Então, isso tem a ver com o nosso cérebro, com a nossa história, com as nossas memórias, né? Dependendo da música, sei lá, um Vivaldi.
para mim, tem uma conotação pela minha história e tal. Tem música, sei lá, tem uma música específica do Villa Lobos que eu escuto e me dá vontade de chorar, assim, enlouquecidamente. Não, por quê? Não sei, não importa, mas eu sei o impacto que aquela música tem em mim. Então, a gente pode usar a música como aliado para criar estados emocionais positivos. Essa brincadeira que as pessoas falam, né? Ai, tomou chifre e ficou ouvindo música de sofrência, não sei o quê. Porque quando a gente tá triste, parece que a gente quer se jogar no fundo do poço mesmo, né? Escuta aquela música triste, aí já fica pior ainda, chora e tal, não sei o quê. Então, por que não criar uma playlist ou, né, separar músicas aí que você sabe que te trazem coisas positivas, que te deixam no estado emocional melhor, né? Para poder usar estrategicamente. Então, eu trabalho muito com advogada, né? E eu tinha uma aluna que ela falava que ela tinha uma playlist que chamava Despachando com o Juiz, que era só músicas para ela se sentir, tipo, poderosa e tal, não sei o quê, para chegar lá e falar o que ela precisava, né, e tal. Então, eu tenho uma playlist para treinamento que chama Para Chorar, que é aquele momento de treinamento que fica todo mundo, nossa, e tal. Então, assim, use a música estrategicamente para criar estados emocionais, né? Às vezes, quando a gente acorda meio brocochô, meio sem energia, uma música bem selecionada, né, que a gente escuta, pode sim fazer com que a gente entre num estado emocional aí, mental, liberar hormônios, coisas que a gente não liberaria antes, né? Muito bem. E Camila, e a gente pode afirmar com isso que também, né, a música, como também promove esses hormônios da felicidade. Então, o tempo todo a gente está falando que o lado positivo, pensar positivo, olhar para frente, não ficar com mimimi. Então, sabemos também que todas as pessoas que reclamam muito, que xingam muito, que reclamam muito, a vida para, não é? As pessoas que pensam mais na frente, as pessoas que são mais otimistas, as pessoas que procuram realizar, nem que sejam pequenas coisas diárias para que elas se sintam bem, porque nós sabemos que não existe a felicidade 24 horas por dia, não é? Mas nós podemos fabricar esses estímulos, que é o tempo todo que vocês estão falando. E aí eu te pergunto, Camila, quando a gente fala em neuroplasticidade, é nesse momento que tudo isso realmente está acontecendo, o nosso cérebro está se organizando para que, com tudo isso, nós possamos pensar diferente e seguir em frente? Exatamente, eu acho que um grande presente que a gente tem na vida é o nosso cérebro, porque a neuroplasticidade acontece o tempo todo na nossa vida, né? Quando a gente Explica aí para todos o que é uma neuroplasticidade. Então, nada mais Nós é do que entendemos. a forma de pensar e fazer novas conexões neurais. Então, se você faz uma nova conexão, por exemplo, tudo que nós estamos falando aqui está gerando um monte de conexão neural em todo mundo, novos aprendizados, e isso é a neuroplasticidade acontecendo. A música faz parte da neuroplasticidade. Uma pessoa que teve um AVC, ela escuta a música, o cérebro dela cria uma neuroplasticidade melhor. Uma pessoa que sofreu um trauma e ela ressignifica isso, ela está criando uma neuroplasticidade. Então, o tempo todo nós temos esse presente que mesmo que a gente tiver 90 anos de idade, nosso cérebro está criando novas conexões neurais. Então, isso é fantástico na nossa vida. Nesse momento, então, nós podemos usufruir de uma maneira muito sábia disso também. Então, nós podemos entender que enquanto as pessoas, ao invés de se sentir paralisadas, elas podem buscar novos conhecimentos, inclusive, que é como uma ginástica, né, mental, como uma ginástica a gente faz para os nossos músculos, nós fazemos com o nosso cérebro e aí ele expande e encontra novas soluções, novos resultados. Então, eu costumo dizer que nós só mudamos um comportamento quando nós mudamos a nossa forma de pensar. Exatamente. Para mim não tem outro jeito, não é? Porque aí tem o comando e aí eu vou para a ação. Vocês concordam com isso? É assim? Quando a gente fala de
neuroplasticidade, até porque tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tá fazendo aqui para você, para nós. Quando eu não consigo executar algumas tarefas que me desafiam mais, e essa paralisação, que já há meses, né, que a gente está aí, há dias, como posso vencer e concluir essas atividades? Nós podemos dizer para essa pessoa que a resposta são essas que nós acabamos de falar agora. Buscar conhecimento, mexer o corpo, enfim, trabalhar com coisas mais positivas, não ficar, se essa pessoa tem muito mimimi, ou esse diálogo interno que paralisa, então, essas formas que vocês estão falando, amplia e faz com que nós mudemos nossos comportamentos. É isso, Cíntia? E eu acho que, assim, a gente... Tem inteligência emocional passa pelo processo de autoconhecimento, né? Então, a gente tem que se olhar, gente. Quem está assistindo a gente aqui, a gente tem que aprender a entender como é que os nossos processos emocionais acontecem com a gente. Porque uma coisa é a Cíntia, a Beth, a Camila, outra coisa é você. Então, assim, você, na sua rotina, como é que você percebe os seus estados emocionais acontecendo? Então, por exemplo, eu, Cíntia, se eu acordo de manhã e já começo a pensar assim, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa para fazer hoje, cara, não vou dar conta. Se eu não mandar isso daqui, fulana vai ficar não sei o quê. Ai, que saco, eu odeio ter que ficar fazendo e-mail para não sei o quê. Ai, que saco, eu odeio ter que fazer tal coisa, tá. Se eu entro nesse processo mental, nesses tipos de pensamento, na sequência, gente, isso é com todo mundo, né? Os nossos caminhos mentais, nossos pensamentos geram estados emocionais internos. Então, eu já vou ficando de bode, eu já vou ficando irritada, eu percebo que eu vou ficando irritadiça, mas eu comecei esse caminho, eu olhei para as minhas tarefas e eu entrei nesse processo mental de pensar isso. Ai, que saco, tem que terminar isso. Ai, eu odeio ter que fazer planilha de não sei o quê. E aí, esses estados emocionais de raiva, eles bloqueiam certos comportamentos. Eu não vou conseguir sentar e me concentrar numa planilha se eu estou pensando desde as 9 da manhã que é uma droga fazer planilha. Então, a gente precisa aprender a reconhecer esses caminhos. Quando você reconhece, porque quando você não reconhece, o que você tenta fazer? Você tenta mudar o comportamento. E não vai adiantar, porque teu caminho mental, teus pensamentos são os mesmos. Então você fala assim, tá bom, vou fazer a planilha, vou pegar o computador, vou fazer a planilha lá na varanda para eu ficar olhando para o céu. Não vai adiantar, querido. Você vai ficar lá enrolando e não vai conseguir fazer. O processo é olhar para o tipo de pensamento que a gente tem e aí sim ressignificar esse pensamento. Então, por exemplo, eu dou o exemplo da planilha porque eu detesto planilha. Mas eu tenho que fazer, eu preciso organizar minhas contas. E esses dias eu estava envolvida num projeto e a pessoa que faz o projeto comigo fez todo o projeto inteiro, escreveu o projeto inteiro numa planilha. Tava aquela planilha imensa, cheia de coluna. Eu, meu Deus do céu, por que você não me fez um Word que tava, né, era em texto, entendeu? Não era número, mas ela organizou. E realmente, depois eu olhando, falei, nossa, ficou muito mais organizado desse jeito e tal. Mas até eu entrar, eu tive que parar e falar, cara, se eu ficar aqui nessa briga interna, tipo, que saco, planilha, por que fez numa planilha? Eu não ia conseguir fazer. Então, assim, sempre que alguém me pede, como que eu posso resolver rápido tal coisa? Volta e entende que tipo de diálogo interno você tem sobre esse assunto. É aí que você tem que focar sua energia e mudar esse diálogo. Porque muitas vezes a gente fica tentando mudar o comportamento e não é o comportamento que vai te ajudar, é o pensamento que tem. É o pensamento. Sim, perfeito. E aí, nós temos mais 10 minutos. Então, eu quero que nesses 10 minutos, vou contar aqui 5 minutos para cada uma, para que vocês deem aí algumas dicas, mais algumas dicas, se vocês puderem, para que as pessoas possam utilizar nesse período e depois também, além de conteúdos ou livros, filmes que vocês possam indicar para as pessoas também utilizarem, que nós sabemos que um bom livro e um bom filme nos ajuda, o nosso cérebro percebe e nos ajuda a fazer mudanças, que são conteúdos maravilhosos também. E então, Camila, o que você tem para nos dizer aí? Te dou 5 minutos. Olha, eu sou muito prática, eu acho que 5 minutos vai ser até muito, né? Mas assim, o que eu acredito é que
você focar em tudo isso que a gente falou aqui e aprender e se conhecer, você vai sair dessa situação uma pessoa muito mais madura, resiliente e com um processo de vida melhor no futuro. Então, eu tenho visto muita gente questionando o trabalho, se deve continuar ou não, questionando dons, questionando vida pessoal. Então, nós paramos para uma grande reflexão. Até porque eu atendo pessoas que perderam entes queridos, que estão perdendo no hospital, que não conseguem ver as pessoas. Então, tudo isso está ressignificando quem nós somos como sociedade, como ser humano, como que a gente está lidando com a vida e enxergando o outro. Porque até uma aula como inteligência emocional, até como a gente estava lidando com as pessoas, ficou numérico. Ah, faz isso aqui, essa é a receita. Entra lá, faz isso aqui, entra no canal tal, vê tal coisa que você vai mudar de vida. Toma tanto desse remédio que você vai melhorar. E, gente, não funciona assim. Cada um tem uma história, cada um é especial, cada um é um indivíduo, e por isso que a gente é ser humano. Então, eu também acredito que tudo isso está fazendo a gente enxergar a nossa humanidade, como é bom ser humano, como é bom a gente se respeitar, respeitar os nossos limites. Então, eu queria deixar aqui um conselho, na verdade, sabe? Uma sugestão. Olhe para você, se respeite, tenha paciência com você mesmo, com o lugar que você está, ame, abençoe o lugar que você está, a empresa que você está. Olhe para sua planilha, olhe para os seus deveres e obrigada. Tem gente que não está conseguindo enterrar a pessoa que mais ama. Então, é um momento de muita reflexão e de se colocar no lugar certo, sabe? Não querer ser o outro, mas saber que ser você é o suficiente. Eu acho que isso é muito importante nesse momento de rede social, onde o outro parece que é melhor e etc. E quer conhecer melhor o seu cérebro? Quer conhecer melhor como você funciona? Eu tenho uma dica aqui de um livro. O Cérebro que se Transforma. É um livro muito didático, muito bom para aprender sobre neuroplasticidade e como desenvolver para você mesmo as suas questões e conhecer o seu sistema nervoso. Aqui fala desde vícios, que como acontece no nosso cérebro, até criação, até inteligência emocional, doenças. Então é bem legal esse livro. E tem um filme que eu acho muito legal, e ele fala exatamente sobre morte, amor, alegria, vida, de uma forma muito leve, que chama, eu sei o nome em inglês, mas em português eu acho que é Beleza Oculta. Se não me engano, é Beleza Oculta, que tem o Will Smith, e ele fala de uma forma bem leve, mas como viver momentos de crise. Então, essa é a minha sugestão para todos que estão aí. E se amem, amem-se, amem sua família, amem seu trabalho. Né? Não existe nada melhor para o nosso corpo, para o nosso cérebro do que o amor. Muito bom, Camila. Muito, muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, enriquecendo aí mais ainda os nossos conhecimentos e facilitando todas as nossas vidas. Um beijo grande, brigadão, até a próxima. Obrigada. E você, Cíntia, que você, em 5 minutos, que você pode dar umas dicas e algum conteúdo a fornecer? Esse momento é muito interessante, né? Porque eu sempre que a gente abria um curso de inteligência emocional e tal, eu sempre abro os treinamentos falando, gente, a gente não tem noção do impacto que as emoções têm na nossa vida. Se a gente tivesse, claro, se as pessoas soubessem, elas trabalhariam isso desde cedo e tal. E hoje, no meio dessa crise toda, dessa pandemia toda, eu converso muito com os meus ex-alunos, tenho muito contato, né, clientes, pacientes, como essas pessoas que trabalham isso já há algum tempo, como elas estão lidando melhor com esse momento que a gente está passando. Não quer dizer que elas também estão sofrendo, também estão, né, temerosas, tal, mas como elas absorvem isso de uma maneira diferente. Então, como a Camila falou, eu acho que esse é um momento da gente que tem forçado a gente olhar para a gente, perceber, né, o quanto tem pontos cegos aí que a gente não olha, que a gente não dá atenção, né, a gente vai se deixando de lado. Então, eu comecei muitos processos terapêuticos nessas últimas semanas e a maioria das pessoas falam assim para mim:
eu quero começar a terapia, eu quero começar um trabalho individual, porque eu entendi que eu não fazia nada para mim, né? Agora que eu tô em casa, que eu tô vendo que eu não fazia nada por mim. Então, como isso é importante. Então, assim, faça algo por você. Se você puder se matricular em algum curso, se aprofundar em inteligência emocional, a gente tem nossos conteúdos aqui no Edevo, enfim. Comece um processo terapêutico se você tiver grana para fazer isso agora. E se você quiser estudar, eu quero dar dicas de 2 livros. Eu gosto muito desse daqui, do Inteligência Positiva, porque ele fala ele dá uns apelidinhos legais para essa voz que fica aí na nossa cabeça, né? O tipo de pensamento que às vezes atrapalha a gente, faz a gente entrar no processo de autossabotagem. Então é do Cesar Chamini, chama Inteligência Positiva, tá? Tá tudo marcado aqui. Claro que o Daniel Goleman é uma referência, né? Inteligência emocional, mas, enfim, eu acho que quem quer começar, eu prefiro indicar o Agilidade Emocional, da Susan David. Eu acho que é um livro mais direto ao ponto, mais fácil de entender, mais prático. E depois você pode se aprofundar, óbvio, no Daniel Goleman, né? Mas se chama Agilidade Emocional, Susan David. Eu não tenho, tá emprestado, vai ficar emprestado, porque na quarentena, né? Não tem como a pessoa me devolver, mas acho bem bom. Não tenho dicas de filme, assim, né? Tenho Divertidamente, que todo mundo sabe que é um filme bacana e tal. Mas é isso. Me procurem nas redes, a gente está disponibilizando bastante conteúdo. Agradeço a Edevo por esse movimento dessa semana, né? De soft skills, acho que é tão importante falar sobre isso. E fico à disposição para alguma dúvida, @Quintal da Cíntia no Instagram e Quintal das Emoções lá no YouTube. Obrigada, Cíntia. Muito obrigada por essas dicas, por essa colaboração aqui no dia de hoje. E obrigada a todos que participaram, que estiveram conosco até agora. Lembrando que amanhã tem mais e que todas essas informações, essas dicas também passaremos por e-mail para vocês e mais dicas de filmes que são excelentes para levantar aí, trazer mais felicidade, entender que nós conseguimos muito mais do que nós imaginamos, está aí o momento que vivemos, vamos pensar positivos, vamos trabalhar aí com as nossas emoções, como foi dito e muito bem colocado aqui hoje, as emoções são para senti-las e utilizá-las a nosso favor. Então é isso que nós desejamos para vocês. Amanhã tem produtividade, né? Eu e a Mel falando sobre produtividade. Espero todo mundo aqui, estou empolgada também. Sim, amanhã nós temos gestão do tempo, com a Mel e com a Cíntia, falando aí como organizar seu tempo, principalmente nesse momento difícil, como organizar, como utilizar, tudo isso a nosso favor. Então, tem muito mais. Estamos só começando a semana. Beijo grande para todos vocês, obrigada pela presença de todos e até amanhã, às 19 horas. Aqui no Edevo, procurem lá também, que tem bastante conteúdos para vocês. E bora lá, vamos que vamos juntos. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã.